Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Hoje comemora-se a Páscoa. E eu comecei a seguir, irmãos, um hebraísta chamado Marcelo Hebraísta, e vi ele falando sobre a Páscoa e os 4 cálices. E eu fiz uma pequena adaptação para trazer esse pensamento aos irmãos. Bem interessante. Lucas 22, versículo de número 16, 17 a seguir. Versículo 14 a seguir, 22, 14 de Lucas. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graça, partiu dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, meu sangue derramado por vocês. Na cultura judaica, irmãos, a Páscoa, que é passar por cima, Deus, quando envia ali as 10 pragas ao Egito, com o intuito de libertar o povo e de fazer uma promessa de uma terra prometida, ele coloca regras para se realizar a Páscoa. E interessante, era preciso pegar um cordeiro com ervas amargas, que fosse cozido com ervas amargas, que deveria ser comido por inteiro, até mesmo a cabeça, e eles celebravam, os judeus, essa Páscoa até mesmo com 4 cálices. Interessante, se você ler Êxodo 6, fazendo analogia, vai dizer assim, olha, faz um destaque aqui de 4 cálices e o porquê que eles faziam a ceia da Páscoa assim. A gente fica pensando no momento que eles realizavam isso, um povo que passou 430 anos escravizados e aqui agora foram guardados do juízo de Deus, colocando o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta. O anjo da morte veio, passou por cima e adentrou apenas na casa dos egípcios, matando os primogênitos daqueles que eram inimigos do povo de Deus e que o escravizavam. Interessante você ler Êxodo 6, versos 6 e 7, vai dizer assim, eles vão usar aqui, os exegetas colocam 4 verbos, e a gente deve observar, diz assim, olha, eu, o Senhor, vos tirarei, o primeiro, debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei, segundo cálice, da servidão e vos resgatarei com o braço estendido, terceiro cálice, e com grandes juízos, versículo 7, eu vos tomarei por meu povo, quarto cálice. Então eles relacionam aqui esses 4 verbos, que se você for fazer uma conjugação, vai dar no nome inefável de Deus, o tetragrama YHWH, que é do hebraico. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é incomensurável, ela é incomparável e é magnífica, porque quando você lê Lucas 22, você também encontra esses 4 cálices. No versículo 17, você encontra o primeiro, olha o que diz o versículo 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, ele tomando um cálice, o primeiro cálice. Aí Lucas 22, verso 20, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, o segundo cálice aí, também culminando com a mesma forma da Páscoa. O versículo 42, olha o que diz, e ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Louvado é o nome do Senhor.
E o versículo 18 dá o quarto cálice: não beberei do fruto da vide, até que um dia eu beba convosco no reino de meu Pai. É o versículo 18. Olha o que diz: peguem e repartam de vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante, essa versão é interessante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aí está o quarto cálice. Então, a gente percebe nesse texto de Lucas aqui, claro que não estão em ordem cronológicas, que o versículo 18, irmãos, aponta aí para o cálice que nós iremos beber um dia, e esse cálice é o cálice que nós iremos beber no dia da grande ceia, quando estaremos lá na glória com o Senhor. A Bíblia diz que no ressoar da trombeta, 1 Tessalonicenses 4, que nós estaremos encontrando com ele nas nuvens, de forma nenhuma iremos preceder os que morreram, e ali entraremos para o gozo celestial, para as bodas do Cordeiro. Então um dia nós vamos participar dessa ceia, desse cálice lá na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 14 fala sobre isso, ele nos fez uma promessa que vem buscar a sua igreja. Mas a gente destaca aqui, irmãos, o versículo de número 18, não é? Esse cálice que a gente vai beber, e também o terceiro cálice que foi elencado aqui por ele, do versículo 42, quando ele roga ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. E esse cálice aqui se refere a Jesus, quando ele estava lá na cruz do Calvário, com o braço estendido, dizendo ao Pai: está consumado, tetelestai, está consumado. Com o braço estendido, ele nos resgatou da escravidão do pecado, assim como a 10ª praga resgatou o povo, fez com que o povo saísse e houvesse liberdade. Com o sangue dos umbrais na porta, ali estava dizendo: agora vocês vão para o deserto, que eu vou levar vocês para uma terra prometida. Louvado é o nome do Senhor. Então foi lá na cruz onde Jesus, ele tomou esse terceiro cálice aqui com o braço estendido, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos resgatar da escravidão. Foi por isso que ele fez isso lá no Gólgota, lá no Monte Calvário. Ele bradou: está consumado, entregando o seu espírito, e a Bíblia diz que o véu da congregação se rasgou de cima a baixo, nos dando acesso ao trono de Deus. Como diz em Hebreus 10, um novo e vivo caminho foi feito, que nos dá acesso à presença de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então esses 4 cálices encontram-se aqui, e um dia nós iremos beber esses 4 cálices lá na glória, onde o próprio Senhor fará como fez com os discípulos, assentados à mesa. O Senhor irá nos servir e nós vamos participar desse grande banquete com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos almejam estar nesse dia? Mas o terceiro cálice revela o Senhor de braços estendidos, né? Interessante, Deus não ouviu a oração de Jesus: passa de mim esse cálice se for possível. Por quê? Porque Jesus tinha que provar toda a ira de Deus, todo o pecado nosso foi lançado sobre ele, para que pudesse nos livrar, como diz em Colossenses 1, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus, o Filho de Deus, que remia os nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que essa palavra